Saudações esportivas a você que nos prestigia aqui no canal Toque de Craque Esportes, no blog toquedecraquesportbr.blogspot.com, no Instagram Toque de Craque Esportes e agora no TikTok Toque de Craque Esportes. 27 anos depois da Batalha do Pacaembu, o jogo que ficou conhecido como a Batalha do Pacaembu, naquela final de Supercopa São Paulo de Futebol Júnior, em que o Palmeiras venceu por 2-1, mas não houve motivo para comemoração nenhuma, porque logo após o jogo, houve uma carnificina dentro do Pacaembu, torcidas invadiram o campo do estádio Paulo Machado de Carvalho e deixou uma vítima, que foi o Márcio Gasparim de Souza. Na época o rapaz tinha 18 anos. E 27 anos depois, continuou a mesma situação. Guerra de torcida organizada, pedrada em carro de jogador, apedrejamento de ônibus, briga de jogadores, torcedores e diretoria, continua a mesma coisa. As torcidas organizadas continuam fazendo as peripécias que elas sempre fizeram e que não vai mudar nunca. Só vai mudar a hora que alguém tomar uma providência. Ontem nós vimos pela mídia toda, né, as imagens, né, daquele vandalismo, aquela selvageria lá no interior de Minas, entre as torcidas Máfia Azul e Mancha Verde. Eu tenho dito aqui que as torcidas organizadas no Brasil têm que ser extintas. Não tem mais condição de se manter torcida organizada no Brasil, porque tem clubes que mantêm elas financeiramente, que as mantêm financeiramente, e com isso eles se calam. Então, enquanto não se juntar CBF, federações todas, clubes, polícia, prefeitura, governo do estado, governo federal, etc., não vai resolver o problema. Ou, enquanto não se fizer como se fez na Inglaterra, naquela carnificina do Liverpool, não vai resolver o problema dessa questão de torcida organizada brigar, marcar briga por telefone, por WhatsApp, se encontrar em estação de metrô. E esse ano então foi terrível. O ônibus do Grêmio foi apedrejado, feriu um jogador. Depois jogaram um celular na orelha de um jogador do próprio Grêmio num Grenal. A torcida do Curitiba fez o diabo dentro de Santos, antes do jogo contra o Santos, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Semana passada, no jogo de junho de Sub-20, final do Campeonato Brasileiro, após o jogo houve um problema sério nas arquibancadas que correu para dentro de campo. Teve que tirar os times de campo, e os jogadores também se envolveram e brigaram. Na partida São Paulo e Palmeiras, na copinha desse ano, tinha faca dentro de campo. E aí vai acontecendo e vai proliferando e ninguém toma atitude, porque nós temos também na Câmara Federal uma coisa chamada Bancada da Bola, que é composta de 13 deputados, e essa Bancada da Bola nada faz, porque todos eles têm interesse em manter torcida organizada, todos eles têm benefício, tem clube, inclusive, que na diretoria tem representante de torcida organizada, e são essas coisas todas que vão acontecendo. E de 1995 para cá, quando houve a primeira morte do Márcio Gasparim até hoje, 2022, 27 anos, são 87 mortos. Eu tive o cuidado de pesquisar, são 87 mortos de 1995 para cá, até agora. Ou seja, 27 anos da primeira ocorrência e a coisa continua acontecendo. Eu já vi, presenciei um torcedor ser morto na saída do Maracanã após um Flamengo e Vasco na década de 90. A gente está vendo toda hora essa situação aumentar, crescer, proliferar e ninguém toma atitude. Aí agora ontem, o juiz da segunda ou terceira vara civil lá de Belo Horizonte entrou com um pedido, eu vou pegar o nome dele depois, eu vou dar com mais detalhes,
para a extinção da máfia azul. Não é a primeira vez que a máfia azul faz isso. Quando o Cruzeiro foi rebaixado, eles quebraram o Mineirão todo. Quer dizer, não digo todo, mas boa parte. Jogaram cadeira para o alto, quebraram o vidro, fizeram o que quiseram dentro do estádio do Mineirão. A Mancha Verde está cansada de ter problemas, raça rubro-negra, galoucura, organizada do Grêmio, do Inter, independente do Vasco da Gama, independente do São Paulo, enfim, torcidas organizadas. O futebol não precisa de torcida organizada, o futebol precisa de torcedor que paga o seu ingresso, vai para a arquibancada, leva a sua família, vai assistir o jogo, vai ver se o time ganhar ou perder. Esse tipo de atitude, esse tipo de gente é vândalo, é marginal, é bandido. Então isso tem que ser extinto, tem que acabar. Não dá mais para continuar com isso, vendo e ficando calado. A televisão, o rádio, o jornal, noticiando todo dia, toda hora, toda semana, todo mês, e as coisas acontecendo como se nada, como se fosse normal. E ainda tem gente que defende, que acha que caravana, torcida organizada, não sei o quê, quando for tem que ir como eles chamam de ferro, né? O ferro é um revólver, pedaço de pau, pé de cabra, pelo amor de Deus. Acho que está na hora de acabar, acho que chega, não basta nisso. O Brasil está vivendo um momento de intranquilidade já há alguns anos, e já não chega no país agora também, vá nas torcidas. Até quando São Paulo vai ter que ter jogos clássicos com uma torcida só? Até quando o Rio de Janeiro vai ter jogos com uma torcida só? Minas Gerais também. E a coisa está... Nós vimos recentemente, não podemos esquecer da final do campeonato paranaense, em que torcedores de Curitiba e Paraná quebraram a boa parte do estádio Couto Pereira, na final do campeonato paranaense. E eram torcedores de torcida organizada. Então tem que acabar. Só tem um jeito. Baixa um decreto, extingue todas as torcidas organizadas do Brasil. Quando não tinha isso, o futebol era mais bonito. Hoje é perigoso. Nenhum pai de família vai querer levar seu filho dentro do estádio para correr o risco de não voltar. Nenhuma mãe vai ter tranquilidade quando seu filho sai de casa para ir ao estádio de futebol, se ela vai ficar com medo de no dia seguinte ela estar velando o corpo dele. Não mataram o presidente da Mancha Verde ontem, mas por pouco não teríamos hoje um velório. Então isso tem que acabar. Essa é o tema de hoje. Paz e bem.